Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta para mais um episódio fantástico do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, Josué, capítulo 17, parte 2, episódio de número 920, 11ª temporada. O Senhor é bom o tempo todo, Ele tem nos abençoado grandemente através da sua palavra. Nosso coraçãozinho tem sido edificado, transformado pelo poder da sua palavra. Espero que Ele também esteja te alcançando, te direcionando em decisões, escolhas, para você fazer a coisa certa. Quando é feita na direção da palavra de Deus, dá tudo certo. Sobre ganância e resmungos, vamos falar um pouquinho da tribo de Efraim e Manassés, que eram os descendentes de José, do Egito, né? Aquele famoso José. E como Josué lida com essas questões, e o que a gente aprende com tudo isso, você encontra esse trabalho disponível em todos os distribuidores de podcasts e áudio, aí na World Wide Wide, na rede mundial de computadores, de forma gratuita, um toque no seu celular. A gente traz aqui uma bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico, e temos se debruçado sobre trabalhos de muitos outros eruditos que dedicaram as suas vidas à interpretação do texto bíblico, e assim nós caminhamos tentando aprender um pouco mais do que a palavra de Deus tem nos ensinar. Veja, leia o capítulo 17, vem para cá, escute outro episódio. A gente falou um pouquinho sobre os direitos das mulheres aqui nesse capítulo 17, em relação a algumas propriedades ali da Terra Prometida, um aprendizado bem legal também. E aqui Josué, no versículo 14 e 15, José, isto é, Efraim, Manassés, queria uma porção maior de terra. Eles alegavam que seu número lhe dava direito a mais. Talvez houvesse em seu descontentamento um mínimo de justiça. Eles eram muito numerosos, e parte da terra que lhes foi destinada era o Vale de Jezreel, que, embora fosse a parte mais rica da Palestina, por ser propícia para a cavalaria, ainda estava sob domínio inimigo. Havia, no entanto, mais descontentamento do que dificuldades. Metade de Manassés já havia recebido uma grande parte de Gileade. As porções destinadas a Efraim e a outra metade eram amplas. Na verdade, provavelmente o dobro em proporção ao seu número em comparação com algumas das tribos vizinhas. Mas Efraim, descendente de José, a tribo de Josué, seu grande líder, queria assumir a liderança como tribo governante. Hoje está difícil. A gente está bem ruim no nariz aqui, mas vamos tentar dar continuidade. Eles sentiam, portanto, que embora suas necessidades fossem atendidas, sua dignidade não era suficientemente reconhecida. Eles são um grande povo. Logo, Josué, ele deveria ter lhes concedido uma porção maior. Não é incomum que aqueles que se consideram grandes de forma legítima ou ilegitimamente, ou ingenuamente, façam queixas um tanto ruidosas e exigências ambiciosas. Mas Josué, que era aqui a personificação da justiça, não pode ser injusto, mesmo quando uma tribo solicita. Ele responde à reivindicação deles com um espírito nobre. Ele reconhece a grandeza deles, mas argumenta o contrário a partir disso. Eles são tantos,
Por que então não desmatar a floresta e avançar pela montanha e encontrar assim uma expansão altruísta? É verdade que os cananeus ocupam Jezreel e ainda não possuem a terra, a fértil planície. Mas Josué ele argumenta que essa é uma razão para lutar contra seus inimigos com coragem, e não para roubar de seus irmãos com mesquinhez. Expulsarás os cananeus, embora sejam fortes, diz ele, com uma bela, amena e revigorante mistura de ironia e encorajamento. Veja, nós temos, portanto, um belo exemplo de uma questão com dois lados. Uma necessidade com duas maneiras de ser atendida, um fato com duas conclusões. Sou numeroso, há inimigos em minha terra, diz José, na pessoa de Efraim. Portanto, dê-me uma parte do que caiu em Judá. Tu és numeroso, e ainda há inimigos em tua terra, diz Josué. Portanto, sobe a montanha de suas florestas, as planícies de teus inimigos. O exemplo de Manassés e Efraim aqui, e a resposta de Josué a eles contém muito do que é sugestivo. Observe primeiro, um coração pequeno às vezes estraga grandes poderes e capacidades. Essas tribos tinham muito poder, muitos homens valentes para limpar o deserto ou conquistar seus inimigos, mas não tinham força à altura. Faltava-lhes iniciativa, recursos e coragem. O que poderiam facilmente ter conquistado pelo trabalho ou pela guerra, preferiam que outros lhe dessem. O fôlego que deveriam ter guardado para o conflito, desperdiçavam em murmúrios. Queriam ser a tribo dominante, sem pagar o preço da supremacia, com ousadia e disposição para enfrentar dificuldades e sofrimentos. Há muitos Efraíns no mundo que têm o poder de criar para si mesmos qualquer destino que desejarem, que, embora têm o poder de criar para si mesmo o destino que desejarem, em vez de melhorarem, apenas lamentam sua condição. Muitos continuam importunando amigos para que façam por eles o que está perfeitamente ao seu alcance fazer por si mesmos. Alguns são simplesmente indolentes, capazes de trabalhar, mas sem vontade de fazê-lo. Algumas pessoas sofrem de uma fraqueza que existe apenas em sua imaginação, mas que as impede de trabalhar mais do que uma fraqueza real. Algumas são simplesmente orgulhosas e pensam que têm direito a algo mais no mundo do que possuem. Assim, algumas reclamam da falta de confortos terrenos que são incapazes de obter por si mesmas. Assim, algumas esperam conseguir por meio de favores o que seria mais sábio buscar com autoconfiança, energia e esforço. Assim, algumas no âmbito religioso vão a Deus e reclamam que não tem maiores prazeres, maior utilidade, mais poder, quando na verdade todas essas coisas estão ao seu alcance se apenas utilizassem os poderes que já possuem. Este é um mal muito comum. Poucos têm a energia, a dedicação e a fé para fazer com seus poderes algo próximo a tudo o que lhes é possível. Não busque tanto poderes maiores, mas sim a disposição para usar os poderes que você já possui. Observe outra coisa aqui, meu querido, nesse texto, que a verdadeira bondade, ela muitas vezes se recusa a fazer pelos homens o que eles podem fazer por si mesmos. Quando Efraim ele tem o poder de conquistar tanta terra quanto precisa, é melhor que ele a conquiste por si mesmo. Os homens raramente conseguem se manter bem, assim como raramente conseguem vencer bravamente. Dar a Efraim o que ele quer seria apenas aumentar sua indolência, sua arrogância, sua fraqueza
Incentivar Efraim a obter o que deseja por sua própria força aumenta seu espírito empreendedor, sua fraternidade, sua coragem, sua diligência e seu respeito próprio. Nós aprendemos melhor com o que aprendemos por nós mesmos. Nos beneficiamos mais com nossa própria experiência. Não é bondade atender aos pedidos da indolência e da ganância. E por fim, observe mais uma coisa. A grandeza ela deve se basear em seus deveres, não em suas reivindicações. Eu sou um grande povo, me dê aquela terra. É o tom que uma grande multidão além de Efraim assume. Eu sou um grande povo, portanto devo trabalhar, lutar. É o tom que deveriam usar. A verdadeira grandeza ela se expressa neste último tom. A grandeza ilegítima do primeiro, às vezes, é uma aristocracia que se declara a classe mais importante de um país. E com algo do lamento de Efraim, apresenta suas reivindicações por mais consideração, mais influência, às vezes uma ordem sacerdotal, em função de sua grandeza e posição e importância, reivindica mais autoridade do que o povo está disposto a conceder. É bom lembrar que a grandeza ela não nos é dada para constituir uma reivindicação sobre os serviços dos outros, mas como um poder para servi-los e a nós mesmos juntos. O maior é aquele que serve a todos e o principal é aquele que ministra a todos. Se você e Efraim são tão grandes e dignos, usem sua grandeza. Use seu poder para o bem de vocês mesmos e dos outros, e ninguém lhes negará o que conquistarem dessa forma. Vamos fazer algumas observações adicionais sobre a divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel, antes da gente concluir esse episódio. Vamos ver se a gente consegue, que hoje está difícil, mas Deus é bom. Os descendentes de José, eles receberam apenas uma pequena porção. Eles se queixaram amargamente disso, dizendo: somos um povo numeroso. Josué respondeu que justamente por serem um povo numeroso, eles podiam se contentar com a parte que lhes foi a designada. Outra coisa, eles teriam a oportunidade de expandir perpetuamente suas fronteiras. O monte será teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e sejam fortes. Verso 18. Nessa passagem de sua história, é um belo símbolo da posição da igreja no mundo. Manassés e Efraim não tinham posse assegurada para manter o que possuíam, adquirir o território suficiente. Precisavam estar em constante guerra. Novas conquistas eram as condições necessárias para que mantivessem o que já possuíam. Se não fortalecessem sua posição, expandissem suas fronteiras, seriam imediatamente invadidos por seus inimigos. E tal é a posição da igreja no mundo. Para a igreja também, a conquista é a condição de segurança, pressionada por todos os lados por um mundo hostil. Ela deve estar sempre em atitude de autodefesa ativa. Deve sempre ter em suas mãos a espada do Espírito. Assim que adormece em uma suposta segurança pacífica, ela encontra-se atacada e o inimigo está em seu meio antes que ela perceba. Nada é mais fácil, nada ocorre com mais frequência do que essa intrusão do mundo na igreja. Portanto, a igreja deve estar sempre armada com toda a armadura de Deus e pronta para a luta. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz o apóstolo, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Essa guerra defensiva também é, de certa forma, agressiva. Cada nova geração, nascida dentro dos limites externos da igreja, precisa ser conquistada novamente para Jesus Cristo. Ninguém nasce cristão.
Embora nascer em uma terra de cristianismo histórico possa ser uma grande vantagem, é necessário, portanto, reconquistar constantemente do mundo e da vida meramente natural a posteridade dos cristãos. E nesse sentido fundamental, a igreja não pode se sustentar sem novas conquistas, nem isso basta. O anticristo, o espírito do anticristo, sob a forma de várias manifestações no mundo presente, ou de simples infidelidade e apostasia, ainda é um poder gigantesco por todos os lados. Aquele que disse aos seus discípulos: ide, ensinai todas as nações, abriu diante deles um campo ilimitado de conquista. A missão da igreja cristã é o cumprimento da ordem de Josué, Efraim e Manassés. Tu és um grande povo, tens um grande poder. Sobe a região da floresta e derruba ali para ti a terra dos gigantes. Verso 15. O poder que há na igreja, embora invisível, é maior do que o dos gigantes do anticristo. Pois é a força daquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Efraim e Manassés nos lembram que não basta ter promessas, talentos ou posição. É preciso disposição para agir. A ganância e o murmúrio revelam um coração que deseja mais, sem assumir responsabilidade. Mas Josué, com sabedoria, ele aponta o caminho. Aquilo que Deus já nos deu precisa ser desenvolvido com coragem, trabalho e fé. A verdadeira grandeza, ela não está em exigir mais com o que já se tem. Fazer mais com o que já se tem. E não somente exigir mais. Deus não fortalece a indolência. Ele honra aqueles que avançam, lutam e confiam nele. Se Deus já te deu capacidade, oportunidades, por que ainda esperar que outros façam por você aquilo que está ao seu alcance, meu querido? Se você tem usado sua força para conquistar o que Deus colocou diante de você, você tem feito? Ou você tem desperdiçado energia em reclamações? É importante a gente refletir em tudo isso. Tem um local para você orar, buscar a presença de Deus. Fecha a porta em secreto. Fale ao teu Pai em secreto e Ele te recompensará. Senhor Deus, livra-nos de um coração ingrato e acomodado. Ensina-nos a reconhecer tudo o que já recebemos de Ti e dá-nos coragem para agir com fé e responsabilidade. Que não sejamos dominados pela murmuração, pela ganância, mas que usemos nossos dons para Te honrar e servir aos outros. Fortalece-nos para enfrentar desafios, conquistar o que está diante de nós e viver uma vida ativa que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Assim encerramos mais um episódio, pela misericórdia de Deus, me arrastando aqui. Mas que Deus abençoe sua vida com essa palavra, seu coraçãozinho. E a gente volta no próximo episódio, onde estaremos meditando no capítulo 18 do livro de Josué, se Deus quiser. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.